Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor para quem é de a paz do Senhor, graça e paz para quem é de graça e paz e shalom para quem é de shalom. Meu nome é Thierry Ribeiro e este é o meu primeiro vídeo voltado para vocês, telespectadores do meu canal no YouTube. E neste vídeo eu quero trazer um assunto muito importante para vocês que amam a palavra de Deus e são, assim como eu, apaixonados por Jesus. Um assunto que eu quero falar é sobre quais foram as últimas palavras de Jesus aqui na terra antes de ser assunto aos céus. Mas antes de iniciar este vídeo, eu quero pedir a você encarecidamente que deixe seu like, comente aí nesse vídeo e, se possível for, se inscreva no nosso canal. Bom, este assunto que eu quero trazer para vocês está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo 4 até o 8. Vamos ler junto comigo? Diz assim a palavra do Senhor. E tendo se reunido com eles, ordenou-lhe que não partisse de Jerusalém, mas que se esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Portanto, aqueles que se haviam reunido permaneceram-lhe, dizendo: Senhor, tu restaurarás nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não pertence a vós saber os tempos e estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até a última parte da terra. E falando essas coisas, vendo ele foi elevado para cima, em uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. Enquanto ele subia, eis que dois homens se puseram junto deles com vestiduras brancas, os quais lhes disseram: homens da Galileia, por que estáis aí parado olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vós foi levado para o céu, há de vir dessa mesma maneira que o vistes ir para o céu. Bom, aqui que eu acabo de ler são os últimos segundos, os últimos minutos de Cristo na terra. E eu sou apaixonado por Jesus, eu gosto das suas passagens, tudo que ele fez, eu creio em tudo que ele prometeu e tudo que ainda vai acontecer. Eu creio profundamente na palavra de Deus. E Jesus, ele tem esse lindo costume de deixar sempre o melhor para o final. Não foi assim que aconteceu lá naquele casamento onde Jesus estava, que o melhor vinho ficou para o final da festa? Então Jesus, ele no final dos seus momentos aqui na terra, seus últimos momentos na terra, a Bíblia diz que Jesus vai nos dar um mapa de um lugar, Jesus vai nos dar uma direção e Jesus vai nos dar um conselho. Jesus vai dizer: fiquem em Jerusalém até ser revestido de poder do Espírito Santo, e depois sereis as minhas testemunhas. Aonde? Em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra, né? Não é isso que a palavra diz? Então vamos entender o que Jesus queria nos ensinar. Vamos entender, né, o que Jesus queria passar para nós. Nós que somos seguidores de Cristo, nós que somos cristãos, né? Então a primeira coisa que eu entendo é que Jesus disse ainda em vida que aquele que quiser vir pós ele, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, primeira coisa, para ser testemunha de Cristo e para receber o poder do Espírito Santo, primeiro você precisa negar a si mesmo, depois tomar a sua cruz, aí sim você pode seguir Jesus. E após seguir Jesus, após aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador, você recebe a promessa do Pai, que é o Espírito Santo,
que simboliza o poder de Deus, né? O Espírito Santo nada mais é do que o poder manifestado de Deus aqui na terra, em nossas vidas. Então, o Espírito Santo, esta promessa, ele é muito mais do que uma promessa. Ele é um amigo, ele é um conselheiro. E a Bíblia diz que ele veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu amo o meu amigo Espírito Santo. Eu convivo com o Espírito Santo o tempo inteiro. Eu estou nele e ele está em mim. Aleluias. Eu vivo o tempo inteiro conversando com meu amigo, né? Aprendendo com meu amigo, sendo instruído, sendo guiado pelo meu amigo e sendo também convencido. Porque se tem alguém que me convence do pecado, que me convence da justiça e me convence do juízo, esse é o meu amigo Espírito Santo. Então, as últimas palavras de Cristo na terra, quais foram as últimas palavras? Foi justamente sobre este amigo Espírito Santo, este conselheiro. E detalhe, o poder do Espírito Santo nada mais é do que para você conseguir ser testemunha de Cristo. E o que é ser testemunha de Cristo em Jerusalém? O primeiro lugar que Jesus na Bíblia fala, né, nas últimas palavras, no capítulo 1, versículo 8, as últimas palavras de Cristo, ele vai dizer: seja minha testemunha em Jerusalém, né? E o que é Jerusalém? Jerusalém é a casa, é a morada de Deus, é a casa de Deus. Ou representa, Jerusalém representa para nós, né, a casa de Deus, representa a igreja. Então Jesus está dizendo: eu quero que você seja testemunha dentro da igreja, porque não adianta você estar na igreja, né? Entra culto, sai culto, né? Entra ano, sai ano, você levanta as mãos, adora a Deus, faz tudo dentro da igreja, mas na hora de ter aquela comunhão com os irmãos, né, você não consegue ser testemunha. Você faz falso testemunho de Deus dentro da igreja. Há muitas pessoas assim, que dentro da igreja não conseguem ser testemunha de Cristo. Ou seja, bate boca com o irmão, fala mal do pastor, cria contenda, cria indiferenças, cria grupinhos, panelinha, não é isso que a gíria fala dentro da igreja? Que muitas pessoas fazem panelinha, seleciona pessoas. Isso, irmão, não é ser testemunho de Cristo dentro de Jerusalém. Nós vemos Jesus dentro de Jerusalém sendo, né, Cristo mesmo, sendo o Filho de Deus, fazendo tudo aquilo contra o sistema da religiosidade, né? Então, o primeiro lugar que você precisa ser testemunha, né, quando você recebe o poder do Espírito Santo, é dentro da igreja. Você precisa ter um verdadeiro cristão, um verdadeiro homem de Deus. Não é assim que a palavra diz? Agora, nova criatura é, eis que tudo se fez novo. Então você precisa, né, deixar o novo de Deus agir em você e ser testemunha de Cristo dentro da igreja, dentro de Jerusalém. O segundo lugar onde Jesus manda a gente ser testemunha é na Judéia. O que a Judéia representa? A Judéia representa a casa dos judeus, que é o povo eleito, o povo escolhido de Deus. Então, o que Jesus está dizendo? Você precisa ser testemunha não só dentro da igreja, juntamente com seus irmãos. Você também precisa ser testemunha de Cristo. Ou seja, Jesus estava dizendo: você também precisa ser minha testemunha dentro da sua casa, junto com seus pais, com seus irmãos, com a sua esposa, com seus filhos, com seus netos, com seus familiares. Não adianta, irmão, eu venho falar aqui, e isso é mais pura verdade, não adianta você ir para a igreja, levantar a mão, dar glória a Deus, erguer louvores ao nosso Senhor, mas quando chega em casa você não consegue ser testemunha. Trata mal a esposa, trata mal os filhos, responde o pai, jovem, responde a mãe, desobedece, vive teimando, não dá ouvido aos mais velhos, né? Questiona tudo. Ou seja, você está sendo uma má testemunha. E Jesus está dizendo: o Espírito Santo vai descer sobre você, vai te dar poder, mas você precisa ser minha testemunha onde? Na Judéia, na sua casa, no meio dos seus parentes, no meio da sua família, porque Ele sim te conhece verdadeiramente.
né? Eu vou dar um exemplo muito importante aqui. O gadareno, o demônio de Gadara, a Bíblia diz que ninguém conseguia ficar perto dele. E quando Jesus chega, Jesus liberta aquele homem que comia defunto, que vivia se cortando, se ferindo e morava dentro de um cemitério. E agora aquele homem limpo, né, sem as correntes, restaurado, ele vai querer andar com Jesus. Jesus fala assim, não, vai para a sua casa. Por que Jesus fala isso com o gadareno? Porque o testemunho, o seu testemunho, tem que iniciar primeiro dentro da sua casa, no meio da sua família, no meio da sua parentela. Este sim tem que dar testemunho dentro de casa. O terceiro lugar que Jesus manda, né, a gente ser testemunha dele, esse terceiro lugar é para os samaritanos. Jesus está dizendo, seja minha testemunha em Jerusalém, na Judéia e em Samaria. E quem era o samaritano? O samaritano era um povo diferente do povo judeu. Eles adoravam o mesmo Deus, mas o povo judeu adorava a Deus em Jerusalém, porque Davi levou a arca da aliança para Jerusalém, e o povo samaritano adorava a Deus no alto do monte, porque Deus se revelava para Moisés no alto do monte, né? Essa diferença gerou uma briga entre eles, né? Gerou uma briga entre eles ao ponto de se vestirem diferente, ao ponto de andarem, né, de uma forma diferente, de falar de uma forma diferente, de pensarem diferente uns dos outros, né? Para os judeus, os samaritanos não eram homens e mulheres de Deus. Você vai ver, né, isso na passagem que Jesus tem com aquela mulher samaritana na beira de um tanque. Ela vai questionar Jesus dizendo, como pode ser tu, judeu, vir falar comigo? Aí Jesus fala, mulher, se tu soubesse quem sou eu, né, você, ao invés de me dar água, você me pediria água, porque eu tenho águas de vida eterna. E o interessante é que ela olha para Jesus e fala assim, mas vocês, judeus, adoram a Deus em Jerusalém, nós samaritanos adoramos a Deus no alto do monte. Aí Jesus olha para ela mais uma vez e vai dar mais uma resposta, por qual eu sou apaixonado. Ele olha para ela e diz assim, não é nem em Jerusalém e nem no monte, mas a hora e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aleluia! Adore o Pai, seja em casa, seja em Jerusalém, ou seja na Samaria. Precisamos adorar o Pai em espírito e em verdade e ser testemunhas de Cristo, né? Então Jesus está falando, seja minha testemunha em Samaria. O que Jesus está querendo dizer com isso? Seja minha testemunha para aqueles que pensam diferente de você, aqueles que se vestem diferente de você, aqueles que andam de uma forma diferente de você, aqueles que trilham pelos caminhos diferentes de você. Jesus está dizendo, você precisa ser testemunha para este povo. Você precisa ser minha testemunha para esse povo que pensa diferente de você. Jesus foi questionado várias vezes por causa disso. Ele comia, ele andava, né, ele pregava, ele ensinava sobre o reino para quem? Para os publicanos, para os pobres, né, para os pecadores, né, para o samaritano, que foi essa samaritana que Jesus conversou, para o gadareno, aquilo que era improvável, aqueles que eram improváveis, aqueles que eram rejeitados, né, Jesus ia lá e era testemunha do reino de Deus para eles. Eu e Jesus pedem isso, eu estou te dando poder. Jesus falou para os discípulos, eu quero revestir vocês de poder, mas esse poder não é para vocês aí ficarem rodando, sapateando dentro da igreja, só não. Esse poder é também para você ser minha testemunha. Olha que lindo, ser testemunha de Cristo na igreja, em casa, né? Seja testemunho de Cristo para quem é diferente de você. E por último, né, finalizando esse vídeo, Jesus vai dizer, seja minha testemunha até nos confins da terra, né? Que no original quer dizer inferno. Jesus está dizendo, até os demônios precisam enxergar em você uma testemunha de Cristo.
Aleluia. Jesus está dizendo, não só o mundo físico tem que te reconhecer como testemunha, mas também o mundo espiritual. Olha que tremendo isso. Você já pensou? Ser reconhecido como testemunha pelos homens e sendo reconhecido como testemunha também pelos espíritos. Sejam eles anjos, seja eles trono, potestade, ou dominadores, ou míseros demônios terrestres. Eles têm que olhar para você e dizer, eis aí uma testemunha de Cristo. Então, irmãos, esse é o assunto que eu trouxe no meu primeiro vídeo. Deixa aí o seu comentário, né? Deixa o seu like. Esse é o meu primeiro vídeo para vocês. Eu quero trazer mais assuntos. Eu quero também estar aí gravando vídeos na rua, evangelizando, fazendo testemunhas, né? Trazendo testemunhos de cura, de libertação, trazendo várias coisas para vocês, vários assuntos. E eu preciso que vocês interagem comigo para aí poder eu gerar assunto, né? Quiser deixar na descrição aí um tema o qual vocês querem discutir, estamos abertos à discussão. E qualquer pergunta que você queira fazer, né, sobre tudo isso que eu falei na Bíblia, eu trago também aí para baixo para vocês. Eu respondo para vocês aí embaixo, se vocês quiserem, né, da onde eu tirei isso, quais são as passagens bíblicas que eu tirei esses estudos. Então, fique na paz do Senhor, né, que Deus abençoe a vida de vocês, né, e quero deixar aqui para vocês um grande abraço, né, um grande abraço para vocês, meus irmãos amados em Cristo. Até o próximo vídeo e fique com Deus.